Olá, vamos nesse instante continuar a leitura a partir de Mateus 25, verso 24, verso 25, onde nós paramos ontem, e nós ainda estamos falando sobre os tempos finais, as falas proféticas de Jesus sobre esses dias finais. Então vamos orar. Convide os seus nesse instante. Vamos reunir todos os nossos esforços agora, para que nós possamos assim aprender um pouco mais, nos preparar para aquilo que virá sobre a terra, caso os homens não se arrependam. Vamos lá então? Convide os seus, se inscreva aí, abra sua Bíblia em Mateus 24, a partir do verso 25, Jesus disse: eis que vos tenho predito, ou seja, não tem nada acontecendo no chão da terra de absurdo, em função do viver humano, do modo de viver dos humanos, que vai destruindo tudo ao seu redor, que Jesus e os apóstolos não tenham dito, e mesmo os profetas anteriormente. Verso 26, portanto, Jesus fala: se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia para ir em busca dele. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que Jesus está dizendo aqui é porque quando ele vier, e a volta dele vai ser uma volta no corpo, visível para todo olho ver, então ele está dizendo assim, que ninguém nos engane dizendo: o Cristo está ali, o Cristo está aqui. Não. Porque podem ser que daqui para frente eles consigam projetar no espaço, seja aqui no nosso ocidente, seja no oriente, figuras de líderes. Pode ser que eles baixem um Cristo em hologramas no espaço e queiram fazer com que as pessoas acreditem que Cristo está voltando. Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: onde você estiver, em que lugar, seja dessa terra, de qualquer planeta, de qualquer mundo visível e invisível, todos saberão que ele está chegando, porque vai ser uma volta gloriosa, cheia de poder, cheia de glória. Ou seja, o brilho de Jesus, da glória, da Shekinah de Jesus, vai ofuscar o brilho de todas as estrelas, inclusive do sol, esse astro de quinta grandeza. Ou seja, nós veremos, todos que o traspassou vai se lamentar sobre ele. Vai ser um momento de muito espetáculo, tremendo, no chão da terra. Então que cada cristão, cada um que carrega no coração essa esperança da glória de Deus, não fique assustado. Antes saiba, não deixe ninguém te enganar também, dizendo: ele está aqui, ele está ali. Não. Ele virá para que todo olho veja. Seja noite lá no Oriente, seja de dia aqui, seja noite aqui, seja lá, não importa. Todos saberão que ele chegou. E onde se ajuntar os urubus, os falconites, esses predadores, né? Ali se estará acontecendo tudo. Então, é em toda a terra que vai acontecer isso. Não tem um lugar específico, conquanto o Vale de Josafá, ali onde a Bíblia fala desse Vale do Armagedon, vai ter o palco das batalhas finais. É porque o Oriente Médio sempre atrai sobre si todas as religiões, as grandes religiões, islamismo, judaísmo, cristianismo, todos buscam por espaço e pedaços de terra de controle, de domínio naquela região. Então, você observe que o fim não está tão distante do princípio. Tudo inicia ali. Eu quero chamar a atenção de vocês que ali era o paraíso, o Éden, na Mesopotâmia. É onde está o Iraque hoje, essa região. Então, o fim não está distante do começo. Fiquem atentos, porque Jesus disse: eu vos tenho predito. Mateus ainda narra no verso 29 assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. É uma volta fenomenal, espetacular. Me chama a atenção a fala de Pedro, quando Pedro diz: haverá um estrepitoso estrondo e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, a volta de Jesus será o fim dessa dimensão. Nós não experimentaremos mais no corpo as dores,
as angústias, nós não envelheceremos. Então, essa dimensão, aquilo que se vê, vai passar. Vai passar. E é lógico, os céus que nós temos aqui, essa estrutura que nós temos nessa dimensão, vai ser abalada. Todos os poderes dos céus. Estrelas vão cair dos céus na terra? Não, ele está dizendo o seguinte, que os céus, a terra, tudo vai ser abalado. Porque está tudo conectado no universo. É por isso que João diz que ante a volta de na expectativa, ele vai vir para destruir todos que destroem a terra. Porque quando eu vou destruindo a terra, eu esqueço de que no universo é tudo conectado. A destruição de árvores, a destruição das águas, a destruição de qualquer ser vivo implica no meu mal-estar aqui na terra. É um fenômeno que tem que ser pensado e estudado. E é por isso que ele está dizendo, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, logo em seguida a tribulação. A questão da tribulação, as pessoas começam a colocar um espaço de 7 anos, quase que literalmente aqui na Terra, de grande tribulação. É como se Deus falasse assim, ó meus filhos, hoje começou a grande tribulação. Passa-se 3 anos e meio, paz aparente, manifesta o anticristo, mais 3 anos e meio, 7 anos de grande tribulação, aí Jesus volta. E aqui no início da grande tribulação, nós somos arrebatados. É como se Jesus viesse em 2 fases. Viesse Jesus para buscar na glória e nós subirmos e estarmos com ele arrebatados. Depois Jesus viesse no fim da grande tribulação para, de fato, reinar definitivamente e instaurar o milênio que eles chamam de milênio. Como se tudo fosse literal. Não, amados. E há quem diga, eles pensam, nós não seremos, nós não passaremos pela grande tribulação, e vão citando versículos isolados. Se nós formos por essa linha, de ficarmos discutindo cronologias a respeito da volta de Jesus, nós vamos cansar e não vamos tirar sabedoria. O que está dizendo aqui que logo em sequência da grande tribulação, Jesus virá, ou seja, nós estaremos aqui, cristãos verão, serão remidos os dias justamente por conta desses que carregam no coração o selo, a presença do Espírito Santo na sua vida. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso aqui está muito ligado àquilo que os discípulos viram quando Jesus ressuscitou, fica aqui por um espaço de 40 dias e está sendo assunto aos céus, elevado aos céus, ele está subindo aos céus, cheio de glória, com seus anjos, e todo mundo na terra estupefato, olhando e apreciando aquele momento de êxtase, de gozo. E o anjo fala, meus filhos, olha, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vocês verão descer. Agora, vão para a vida, vão viver, vão pregar. Então a expectativa da volta de Jesus não é para paralisar a gente, atormentar a gente, criar pânico e criar medo, não. É para criar esperança em nós, alegria, perseverança. É para ninguém se evadir da vida, do amor, da graça, de ajudar o necessitado, o aflito, o órfão. Os dias que se seguem são dias de nós nos estimularmos ao amor e à prática das boas obras, como diz o escritor aos Hebreus. Que cada momento de congregação nosso, daqui para frente, quando tivermos oportunidade no corpo de congregarmos fisicamente, seja para isso, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, porque o tempo se abrevia. Jesus está voltando. E diz o texto que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É a mesma narrativa de Marcos, que ele vai enviar os seus anjos, vai buscar. Ele está ceifando o que é dele, buscando o que é dele, a igreja dele, aquele que ele comprou. Então a igreja de Jesus é um ser místico espiritual na terra que só ele sabe quem é. Está aqui, está ali, tem um bocado aqui, outro ali. Mas Deus conhece cada um, porque cada um tem o selo dele. E observe que, segundo a 5ª trombeta de Apocalipse capítulo 9, quem tem esse selo são justamente aqueles que vão conseguir suportar as angústias na terra, porque quem não carrega o Espírito de Deus em si, quem não carrega a certeza do céu para além desse horizonte, ele não vai conseguir vencer os desafios.
as angústias do tempo presente que virão. E aí nós não podemos nos furtar a isso, não. Fingir que não vai acontecer, não. Se os homens continuarem a viver da forma que existem, vai dar muito problema na terra. Quer ver? O texto de Lucas, onde Lucas narra também ele diz assim, Lucas capítulo 21, ele diz assim a partir do verso 25, Lucas 21, 25, se você quiser abrir aí, leia comigo. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, ele diz assim, angústias entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, ele está dizendo que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ou seja, quando você olha o Novo Testamento, ele fala de sinais nos céus e sinais dos céus. E esses sinais, tem muito do que vai acontecer, é em função da ação humana sobre a terra, o nosso ambiente. Ou seja, nós vamos atingir as fontes das águas, nós vamos atingir os mares, matando tudo, nós vamos atingir o espaço celeste aqui, poluições em massa, nós vamos destruir os verdes da terra e vai existir uma grande angústia. As pessoas vão buscar a morte e não vão achar a morte. Os homens, os jovens, a geração que está aí, vão desistir da vida, vão ter ânsia por morrer. E a morte não vai encontrá-los. É o que Lucas está chamando aqui de angústia entre as nações. Quando nós vermos os mares vindo, se enchendo e alcançando as cidades litorâneas, aí em perplexidade por causa do bramido das ondas do mar. O quarto flagelo de Apocalipse 16 dizem que serão os dias de intenso calor na terra. O calor vai aumentar tanto que os humanos vão gemer e ao invés de se arrependerem, vão reclamar de Deus, como se fosse Deus que estivesse aumentando a temperatura na terra. Não, amados, é em função da degradação humana, do imediato da gente onde nós existimos. Não esqueçam, quanticamente falando, está tudo conectado no universo. Se nós arrancamos uma árvore, plante outra no lugar. Não destrua nossas fontes de água. Antes, se você ainda tiver tempo, vai lá, refloreste, recupere suas nascentes. Vamos precisar. É assim que Lucas diz. Haverá homens, verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Ou seja, amados, essa ideia de pânico que está crescendo na sociedade vai ser uma coisa comum. Nós vamos ver homens desmaiando de terror. Vão perguntar o que é isso? O povo fala assim, não é nada não, isso é síndrome do pânico. Não, amados. É porque se a gente não mudar urgentemente, a gente vai ver muitas pestes, muitas fomes, muitas doenças surgindo em função do desequilíbrio ecológico, do ecossistema. Eu já recebi notícias de vespas que estão vindo por aí, de somente uma região migrando para outra e matando gente, matando rato, matando humanos. Ou seja, eu preciso, como líder de uma nação, de um Brasil, das nações, nos unirmos em torno do bem-estar e preservarmos. É aí, esse cenário que se está criando, é justamente o cenário que se cria para o afastamento daquilo que nós chamamos de democracia na terra, instaurar um sistema político ditador onde se controla o mundo, onde se controla mentes e corações, e a mídia, a internet é que o diga, porque o poder é onde está o controle. Fique atento nisso aí, pois os poderes do céu serão abalados. Aí Lucas vai e diz, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e grande glória. Ora, ao se começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aí Lucas, ele diz para nós que quando nós começarmos a ver esses fenômenos se sucederem na terra, acontecerem, não desanima não, por favor. A gente vê muita loucura dessas seitas, compram terras, fogem para lá, se escondem, esperando o fim dos tempos, a volta de Jesus com medo. Não.
Jesus nunca mandou a gente fazer isso. Ele mandou, falou, nós olharmos para o céu, erguermos nossas cabeças, nos exultarmos de alegria, porque a nossa salvação se aproxima. E mais do que isso, não fuja do próximo, não fuja da obrigação, da necessidade de ajudar o aflito, o cansado, o órfão, a viúva. Vamos enfrentar, vamos saquear o inferno e vamos tirar as almas de lá. Vamos anunciar o máximo que nós pudermos. É isso que nós temos que fazer nesse instante. Chega de neuroses, de paranoias com relação a essa expectativa. Apocalipse significa tirar o véu, é revelar. Lê-lo faz bem para nós nesses dias, buscar as sabedorias que estão nele, como a gente tem feito. Aqui em casa, por exemplo, nós fizemos isso. Nós começamos a nos reunir para ler Apocalipse. E começamos lendo as cartas de João, Judas, e entramos pelo livro do Apocalipse adentro. E é tão gostoso se ler tudo aquilo. E saber que as coisas que estão escritas aqui, essas falas de Jesus, as falas de Pedro, as falas de João, não são fatalísticas. Não é Deus dizendo assim, eu não falei com vocês, eu disse que aconteceu. Não, Deus não tem esse capricho, não. Deus está escrevendo tudo, nos dizendo tudo, para que nós nos arrependamos enquanto há oportunidade. Vamos orar nesse instante, meus queridos. Converse abertamente com as pessoas sobre isso, não tenha medo, não tenha medo. Não deixe se prender nesse fluxo da existência, que é essa roda gigante de morte, que vai assassinando vidas, que vai matando almas, que vai destruindo inteligências humanas e vai preparando-nos para as inteligências artificiais. É a mudança de era, da era natural para a era artificial. Nós estamos vivendo para chegar a esse momento da vinda de Jesus, nós estamos vivendo para o mundo sendo preparado para a chegada do que nós chamamos de anticristo. O que trabalha contra a vida, contra Cristo, trabalha contra o amor, trabalha contra a cruz. O homem está crescendo. O 666 é isso, é o homem aumentado, ocupando o lugar de Deus, tirando Deus do processo. Então a pergunta minha é o seguinte: se eu tirar Deus do processo, eu tiro o amor, eu tiro Jesus, eu tiro tudo, e aí sobra o que para nós? Sobra só ruínas. O homem entregue a si mesmo, endiabrado, com alma destruída, devassa, como diz a palavra de Deus, em estado de degradação. O tempo agora, amados, é de um retorno à sensatez, é de um retorno à origem, à vida, ao temor, ao amor. Vamos falar mais. Estamos abertos para isso, porque nós temos muito para falar, mas a gente precisa ir falando aos poucos. Então, à medida que nós formos lendo os evangelhos aqui, lendo Jesus, está quase chegando na vida dele, entrarmos pelas cartas até chegar em Apocalipse, nossas mentes crescerão em consciência. Quando você menos esperar, sua vida está toda transformada, porque a palavra de Deus é o que limpa o homem e purifica o homem. Nenhuma alma é purificada sem a palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Pai Celeste, obrigado por esse encontro, por essa noite, pela oportunidade que temos de estar aqui juntos, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a voz do Senhor, chamando-nos ao arrependimento, dizendo para nós desde sempre: volta, ó Israel, volta para o teu Deus, porque pelos teus pecados tu estás caído. Sim, Deus, nós retornamos ao Senhor para sermos governados com a consciência no Evangelho, em obediência aos céus, porque aqui na terra tudo que se vê vai passar, Pai. As coisas deste mundo, as construções deste mundo, as tecnologias, sim, Pai, as profecias, as línguas, tudo vai passar. Apenas o amor permanecerá e permanece, porque Tu és amor, Tu és o Deus que é desde sempre, e é em Ti, Pai, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e é em Jesus a quem tudo converge.
é que nós descansamos na certeza de que estamos selados. O Teu Espírito nos habita, Pai. A semente está aqui dentro e nós não ficaremos paralisados, Pai. Antes nós perseveraremos, nós não retrocederemos, Pai, para termos nossas almas destruídas. Não, Pai. Nós olharemos para frente, para o alto, e juntos, de mãos dadas, caminhando, nós iremos amando, servindo o Senhor. Nós seremos sal, sim, para dar sentido e sabor à vida. Nós seremos fermento para ir nos bastidores da sociedade, contaminando, enchendo a palavra. Nós seremos, Pai, como o grãozinho de mostarda pequenininho, mas que cresce e dá uma árvore que aninha gente debaixo. Que as pessoas venham, Pai, que vidas venham, que vidas sejam levantadas nesses dias, que nossas casas sejam levantadas. Obrigado por esse momento, Pai. Nós oramos sim em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.